Imagina a cena. A paisagem lunar da Capadócia. Cenário perfeito para um romance ou uma aventura mística, certo? Errado. Aqui é palco para uma história de Sen, interpretado por Keren Sen. Um médico que chega na cidade com uma mala de traumas e um passado tão misterioso que ele provavelmente esqueceu ele mesmo. Ele não é um médico qualquer não, senhores. Ele é o protetor designado pela trama para salvar a moça em perigo, Zeino, interpretada por Hatice Shendil, que é a filha de um dos chefões da vila. Bem-vindos de volta ao canal Elite, onde a gente destrincha essas pérolas esquecidas da TV turca que ninguém pediu, mas que eu insisto em cavucar, porque né? Vida de cinéfilo é isso aí. Mergulhar no poço sem fundo das dublagens ruins e romances que parecem saídos de um sonho febril. Hoje, preparem-se pro drama, porque vamos dissecar Iki Yabansı, essa minissérie de 2007 que tenta ser épica nas planícies da Capadócia, mas acaba mais como um folhetim de interior com esteroides. E olha, essa viagem é daquelas que te fazem rir, suspirar e até soltar um "como é que aprovaram esse roteiro, gente?". Tem médico com passado sombrio, moça inocente, segredos familiares e um vilarejo que parece cenário de filme antigo. Então, já pega o tapete voador, porque hoje a gente vai revisitar Iki Yabansı, estrelada por Keren Sen e Hatice Shendil. Dois nomes que, convenhamos, seguram o rojão com carisma. Preparados? Então, vem comigo! Enquanto o amor floresce, segredos antigos começam a emergir, revelando conexões entre o médico e o passado sombrio da própria aldeia. É o típico enredo turco: emoção, culpa, redenção e uma trilha sonora que parece saída de um sonho. Ou de uma telenovela esquecida nos arquivos da TV turca. Sen Arifolo é o cara, um cirurgião top de linha em Istambul, daqueles que mandam em uma rede de hospitais particulares e vivem no luxo, mas com um passado que parece carregado de segredos mais pesados que mala de ex-namorada. O que ele faz? Pula fora da cidade grande e se enfia como médico novato na Capadócia, aquela região de cavernas e balões que parece saída de um cartão postal, mas com vibe de vilarejo isolado onde todo mundo se conhece e fofoca é moeda de troca. Por quê? Porque ele quer sumir, esconder o rabo entre as pernas e recomeçar. Tipo um herói de novela que foge de escândalos familiares ou traições que a gente só descobre aos poucos. Aí entra Zeino, a filha teimosa e encrenqueira de um dos anciãos da aldeia, o tipo de patriarca que manda em tudo com um olhar só. Zeino tá no fundo do poço, doente, sofrendo com uma enfermidade que ninguém ali resolve. E o pai dela, o tal do Mahmut A, é um orgulhoso de marca maior que recusa ajuda externa. Sen chega como um furacão de jaleco branco, salva a pele dela no primeiro episódio com uma cirurgia improvisada que deixa todo mundo boquiaberto. E pronto, começa o rolo todo. São 13 capítulos de idas e vindas, com Zeino se apaixonando pelo forasteiro misterioso, enquanto ele luta para manter o disfarce. Vilarejos cheios de intrigas familiares, rivais ciumentos, festas tradicionais com danças folclóricas e, claro, aqueles plot twists que envolvem heranças perdidas, amores proibidos e um monte de lágrimas sob o sol poente. Tem de tudo: traições entre primos, médicos rivais que querem sabotar o novo doutor e até um maluco da aldeia que solta profecias como se fosse o oráculo de Delfos. No final das contas, é Sen sendo a âncora que puxa Zeino para o mundo moderno, enquanto ela o arrasta de volta para as raízes, culminando num clímax de revelações que explode como fogos de artifício num casamento arranjado. Ah, e tem cenas de balão voando sobre as chaminés de fada, que são visualmente de cair o queixo, mas o resto... Bora falar do elenco. Keren Sen como Sen Arifoglu, o nosso herói. Ele passa a maior parte do tempo com a cara fechada, tentando parecer profundo e perigoso, enquanto sua história secreta tenta desesperadamente fazer a gente se importar. Hatice Shendil como Zeino. A mocinha. Ela está lá para ser salva, para ter crises e para olhar para o Sen com uma mistura de medo e atração. Mustafa Arifolo, creditado como Osman Soykut. O poderoso chefão da cidade, provavelmente o pai da Zeino ou algum obstáculo dramático. A presença dele na tela grita: "Eu sou importante e malvado". Nilay Okai como a Doutora Meltem.
Aposto que ela é a Interestelar, a colega de profissão que gera um triângulo amoroso ou, no mínimo, uns olhares tensionados nos corredores do hospital. Sarper Ilhan como Deli Bayram, o Coringa. O elemento cômico e imprevisível que surge do nada para alegrar, ou confundir ainda mais, o seu dia. E a direção ficou nas mãos de Bülent Işbilen e Murat Sarasoglu, com o roteiro de Tayfun Güner, que tentou equilibrar drama e romance, com resultados, digamos, discutíveis. Boa notícia para quem ama nostalgia turca. İki Yabancı está disponível gratuitamente no YouTube. Basta procurar pelo título e conferir os episódios completinhos. Link tá na descrição do vídeo, claro. Prepare-se para uma qualidade de imagem que entrega 2007 raiz. E legendas que às vezes parecem traduzidas pelo Google da época. Olha, İki Yabancı tem uma nota 3,0 de 10 no IMDb. Não dá pra fingir que é um sucesso de crítica. Mas, sejamos honestos, tem novela ruim que a gente ama assistir só pra comentar, né? E essa entra bem nessa categoria, a do ruim bom. İki Yabancı tenta ser um drama profundo sobre amor e redenção, mas às vezes parece novela de colégio com trilha de violino. Ainda assim, o charme de Kerem Sen e o talento de Hatice Şendil seguram o enredo, especialmente nas cenas mais emocionais. A ambientação na Capadócia é um show à parte. Aquelas paisagens, as casas de pedra, os pôres do sol. Tudo colabora para dar um ar poético à história. O problema é o ritmo. Tem episódio que parece durar uma eternidade. E o mistério do passado de Sen, que poderia ser o ponto alto, se arrasta mais que fila de banco em segunda-feira. Mas, se você é fã de dramas turcos clássicos, vale o replay. É tipo aquele filme antigo que você sabe o final, mas assiste só pra ver como tudo se desenrola. Quando você para analisar, İki Yabancı é a prova viva de que uma boa premissa, médico com passado obscuro, cidade pequena cheia de segredos, não é nada sem uma execução competente. É um ótimo caso de estudo do que não fazer, mas também um lembrete de que, às vezes, a diversão está no caminho tortuoso e não no destino. Então, vale a pena? Se você é um cinéfilo purista que busca obras-primas, fuja! Fuja para as colinas! Mas se você, como eu, adora uma sessão de tortura cinematográfica com muita pipoca e comentários ácidos, então İki Yabancı é o seu programa para esta noite. É ruim, é confuso, mas caramba, não é chato. İki Yabancı é o tipo de novela que divide opiniões. Uns vão achar uma joia escondida, outros vão dizer que é um folhetim perdido no tempo. Mas ninguém pode negar que tem alma. Com atuações sólidas, um cenário de tirar o fôlego e uma trama que mistura amor, mistério e culpa, a série entrega uma experiência curiosa, meio retrô, meio melodramática, totalmente turca. E por hoje era isso. Se você assistiu a essa série ou se aventurou pelo link da descrição depois desse vídeo, conta aí nos comentários. Qual foi o momento mais ué que você encontrou? Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Paz, fé, saúde e muito amor no coração. Fui!